Olá, nós estamos começando mais um podcast Pode Deslacrar. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que é posicionamento pessoal. E cada um aqui, como são artistas, né? O Andy Williams, que é palhaço e é estudante de licenciatura em teatro. Laura Cisa, que é atriz e que é formada em publicidade e propaganda. E eu, que sou a Karen, que sou atriz também e jornalista. Então é o seguinte, gente, nós vamos falar sobre esse posicionamento pessoal, porque ultimamente a gente tem visto uma polarização política no país, mas também uma questão que nos alcança é que no nosso dia a dia, dentro da nossa profissão ou da nossa vida pessoal, em alguns momentos a gente precisa falar, em alguns momentos a gente precisa calar, como diz lá em Provérbios, né? Em alguns momentos a gente precisa manifestar a nossa opinião e não sempre. E como tem sido, né, toda essa trajetória na vida de vocês, nós vamos compartilhar aqui um pouquinho, citando alguns autores famosos que falam sobre neutralidade, sobre ficar em cima do muro. E a questão é, até que ponto a gente precisa dar a nossa opinião e nos posicionarmos para cooperarmos para aquilo que a gente acredita e até que ponto a gente também deve silenciar e seguir nosso trabalho, fazendo ele com excelência e demonstrando aquilo que a gente pensa através do nosso trabalho. Então, sejam bem-vindos. Obrigada. E esse é o tema de hoje. Esse tema é muito legal, né? Acho que principalmente, assim... Acho que em todas as profissões, na verdade, né? Mas a gente tem muita propriedade na nossa profissão, porque... ela é uma profissão muito exposta, assim, eu acho. Uhum. Mas não que isso não afete outras profissões, como eu disse, mas a nossa nos leva a refletir sobre nossos valores mesmo intrínsecos, né? E eu acho que o ideal seria que todas as profissões abrissem espaço para a gente refletir sobre as coisas que a gente acredita, sobre os nossos valores, sobre o que a gente considera agradável, o que a gente considera justo, o que a gente considera... alinhado assim com a nossa visão de mundo mesmo. Então eu acho que é um tema bem interessante para a gente poder debater aqui, né? Sim. Muito, e o próprio fato de estarmos falando sobre isso é uma forma de elevar, né? De colocar isso em pauta ou colocar isso em uma conversa para não ficar já em cima do muro deixando de lado, porque acredito que as pessoas elas tentam deixar as coisas de lado, mas ao mesmo tempo elas são afetadas por aquilo em todos Sim. os aspectos, seja educacional, social, financeiro. A gente tem que falar sobre esses assuntos. Não necessariamente falar sempre ou falar demais, mas temos que pelo menos estar falando sobre isso, Sim. né, sabiamente. Então é Exato. um tema muito bom, assim. Sim, eu acredito que a gente passe durante a nossa vida, ao mesmo tempo que a gente tenta se encaixar nos lugares e fazer parte, pertencer, a gente também passa tentando ecoar a nossa voz de alguma maneira para que ela não seja esmagada no meio do caminho, né? Então, esse equilíbrio entre esse é o momento de falar, esse é o momento de silenciar, esse é o momento... Até porque eu acredito que hoje as pessoas enxerguem a política, por exemplo, como algo que é uma guerra. Então, assim, se eu vou falar de política, eu vou falar que eu odeio tudo que você acredita e você vai falar que você odeia tudo que eu acredito e a gente nem se fala mais, a gente corta a relação, porque não há espaço para debate, questionamento e diálogo. Há espaço apenas para essa guerra que a gente tem visto, né? E aí o Platão fala assim, ó: o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Então, assim, aqueles que não falam sobre política e não querem se orientar sobre isso, se conscientizar sobre isso, serão governados por aqueles que querem e que fazem isso, né? Então, esse já é um primeiro ponto, né? Política virou briga e não um questionamento. Você votou numa pessoa, você pode questioná-la. Parece que virou uma coisa assim: eu votei numa pessoa, eu passarei pano para tudo que ela faz, porque se eu não passar pano para tudo que ela faz, eu estou sendo totalmente contra e estou sendo igual ao meu inimigo que foi criado. Exato, é quase um inimigo imaginário, né? Sim. E aí cria um fantoche de algo que seria ideal, assim, por exemplo, usam-se muito hoje o termo, né, do político de estimação,
coloca ele dentro de um lugar que ele é intocável, assim. Ele tá dentro de uma redoma de vidro em que as pessoas se falam sobre ele, reflete, né, aquilo Sim. das pessoas que o seguem. E então, eu vejo muito também a questão de como as pessoas, ou nós, como indivíduos, assim, a gente tem uma figura de ideal a se seguir, assim. Então, muito dessa, né, dessa politização, assim, esses dois lados, o A e o B, parece que é muito por esse ideal, assim, porque a gente fica perdido na vida e a gente tenta agarrar alguma coisa e não necessariamente agarrar a essa coisa, a esse ser humano, a esse ideal que é falho, ele é errante e muitas vezes corruptível. É isso que é realmente a falha de todos nós politicamente, assim, é de colocar todas as nossas fichas dentro disso, desse ser, dessa figura política e de poder, vamos dizer assim, ou que orienta as nossas vidas, que vira um super-herói. É essa a maior forma de errar dentro da política. E não necessariamente você olhar para aquele ser, aquela pessoa, e olhar e falar, olha, tem pontos bons, pontos maus, pontos ruins, pontos que há a melhorar, ou pontos que eu discordo, pontos que eu concordo. E aí sim a gente forma uma ideia política. E daí aí sim a gente consegue olhar para as ideologias que ele prega, ou não sei o quê, e aí a gente fala assim, isso vai de acordo com o que eu imagino que é bom, eu imagino que deva ser o certo. Aí sim eu consigo, porque nós temos um sistema que é político, um sistema em que temos deputados, vereadores, e vai indo. Por quê? Porque precisa ter uma organização dentro de uma cidade e tudo mais. E aí precisa colocar alguém ali. E aí a gente tem todo esse sistema de votar em um, votar em outro, não sei o quê. E se a gente não discute, não fala sobre isso e não vê o ponto de do A e do B, a gente só fica vendo A, porque aquilo ali é nos jogado, assim, fica então uma coisa assim, desconexa, rasa. E aí a gente acaba falando coisas ou que não deve, que daí excede, que aí fere. Eu vejo muitas famílias hoje em dia nessa politização, assim, que famílias ficam divididas, assim, porque os filhos gostam de fulano de tal e os pais não. Os pais já gostam totalmente de fulano do outro. E aí isso é um problema. Porque se dentro de uma família não tem um diálogo, então a gente vê que A e B estão totalmente equivocados, assim, né? Porque pelo menos um tinha que estar tentando uma conversa, assim, né? Abrir o diálogo. Respeitar a opinião do outro, né? Eu acho que tem muito a ver com isso e tem muito... Eu acho que o tabu é a política, né? Falar sobre política é tabu. Aqui não se fala sobre política. Porque não se sabe falar sobre política. Se sabe fazer politicagem, né? Que eu acho que ou você tá... Como a gente tá em alguns grupos no WhatsApp de artistas, tanto cristãos quanto não cristãos, e assim, né? Aqui a gente não fala sobre política, porque, na verdade, as pessoas têm medo da politicagem. De vir aqui, pedir voto, ou vir aqui agredir o outro que pensa diferente. E toda vez que você emite uma opinião questionadora ou reflexiva, todo mundo já se arma, se protege e fala, não, a gente não quer falar sobre isso, porque senão a gente vai brigar. Mas a gente só briga porque a gente não sabe debater tranquilamente sobre um assunto. Porque se nós conseguíssemos debater e dialogar, não estaríamos brigando por esses assuntos, né? E aí acho que é aquilo que a gente falou no começo, o fato de nos recusarmos a falarmos sobre isso não vai deixar de afetar as nossas vidas. Se deixasse, nossa, ninguém precisa falar sobre isso mesmo. Mas vai afetar sempre, direto ou indiretamente, porque alguma coisa está acontecendo ao nosso redor, a gente querendo ou não fazer parte daquilo. Principalmente nesse momento que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? Sim. Então, eu acredito que falar sobre política em algo natural já seria um avanço. Sim. Com certeza, até porque eu acho que se a gente percebe, né, que essa polarização que a gente vive, ela já é extremamente danosa. Mas aí entra o ponto de a omissão é pior ainda, porque daí a gente não consegue dialogar. Você tem eu vejo muitas pessoas assim se posicionando ou não se posicionando, né, se omitindo, assim, e eu acho que nós sempre estamos em busca de
Eu acho que eu vou usar a palavra líder, mas no sentido de alguém que espelha algo no qual a gente acredita, Sim. né? Coisas em quais nós acreditamos. Mas. E aí, quando a gente percebe alguém se omitindo, às vezes vira até um sinal de alerta de tipo, putz, mas eu pensava que essa pessoa poderia ser uma voz. Porque a verdade é isso, a política ela está afetando as nossas vidas diretamente. E aí, se nós temos essas vozes que geram impacto, que se calam, a gente perde muito. Porque não é sobre controle, é sobre diálogo. Vozes que têm alcance, elas conseguem dialogar. E daí, se você tem alguém que se omite, você já perdeu alguém que pode dialogar um valor no qual você acredita. Sim. Então, olha a relevância, né, da gente poder... de não ser neutro, da gente ter um diálogo no qual a gente vai expor o que a gente acredita, mas a gente ter coisas pelas quais nós lutamos e acreditamos. Sim. Isso é o básico, né? E eu acho que também muito da formação do brasileiro como povo vem da gente se omitir, vem da gente nunca debater, vem da gente nunca entender sobre a nossa história, sobre a nossa política, porque é como quase se a gente gerasse mesmo uma massa de manobra no nosso país, né? Então é triste, mas que nem você falou, se a gente abrir espaços aqui, a gente abriu um pouquinho, daí alguém vai abrir mais, a gente vai abrindo espaços para a gente dialogar, para a gente estudar, para a gente ter conhecimento, para de repente a gente conseguir uma mudança efetiva para o nosso país, né? É como alguns convidados já vieram aqui no podcast e falaram isso para nós, né? Conversar sobre o assunto já é algo... Já é um primeiro passo, né? Porque eu acredito que não só na política, até para você se posicionar nos seus valores, nos seus princípios individuais, dentro de um ambiente coletivo, você também precisa ter essa autonomia de pensamento, Exato. essa autonomia de decisão, porque senão a gente vira, isso que você falou, uma grande massa de manobra. Então, assim, eu quero só dar um exemplo sobre isso que você falou, e daí eu vou vir aqui para uma pergunta... Então, já vão pensando. Se na trajetória artística de vocês já sentiram que vocês precisavam se posicionar e hesitaram. E por que hesitaram? E, ao contrário, se posicionou... Então, não precisa ser só politicamente, né? A gente teve essa semana o jogo do Brasil e Argentina, que o Brasil perdeu de 4-1 para a Argentina, né? Aí eu estava vendo lá um grupo da família falando, gente, o que aconteceu com o Brasil? Aí eu fiz uma conexão pessoal, que, né... eu lembro que quando o Maradona faleceu, foi uma grande comoção na Argentina, né? Uma grande comoção. E jogadores da Argentina de todos os tempos, assim, né? Jogadores novos, jogadores antigos, famosos que moravam fora da Argentina, que moravam em Buenos Aires, foram lá e prestaram homenagem ao Maradona. Celebridades, pessoas em geral. E o povo, né? O povo, assim, fazia fila para... A polícia teve até que... teve que intervir lá em algum momento, que deu alguma confusão de tanta gente que tinha. Aqui no Brasil, a gente teve o Pelé, que é o melhor jogador do mundo, né? E ele morreu também de uma maneira trágica e tal, doente, né? Mas... os jogadores do Brasil não compareceram ao velório em peso. Foram poucos que compareceram. De toda a trajetória, de tudo que ele passou. E os que, além dos jogadores não comparecerem, um grupo de jogadores brasileiros, no mesmo dia que ele morreu, deu uma festa em Paris. E, né, aquela loucurada toda de festa, assim, e tal. E foi divulgada a festa que eles estavam fazendo enquanto ele estava sendo velado aqui. Agora a gente está falando de Maradona e Pelé como profissionais. Pessoal, mas pessoalmente ele abandonou uma filha. Não sei. Agora a gente está falando deles como profissionais. Então, existiu um reconhecimento para o Maradona... E aí você vê assim que esses princípios, esses valores desse povo que vai e homenageia esse cara que fez tanto pelo esporte, que para eles é importante o futebol, assim como para o brasileiro. E aqui no Brasil isso foi negligenciado. Então, esse valor, esse princípio que é negligenciado de algo tão simples assim, né? Tipo, o velório de um cara que jogou futebol e os jogadores não estavam presentes e ainda... Poucos estavam, né? E ainda os que estavam em Paris fizeram uma festa, não fizeram nem questão de esconder que fizeram uma festa. Então, eu acho que a gente também tem um pouco de carência de valores e princípios, seja pela maneira que o Brasil foi
colonizado e tal, a trajetória do povo brasileiro, mas nós, como brasileiros, a gente sente um pouquinho... Aí, para mim, isso reflete. Hoje as pessoas falam, o que aconteceu com a seleção brasileira? Se é uma seleção que está sem valores, sem princípios e sem algo além de contratos, é óbvio que isso vai refletir ali nos 90 minutos. E a Argentina, por mais que as pessoas queiram me bater porque eu falo isso, eles têm muita raça quando eles jogam, além de técnica, né? E eles se fortalecem nessa raça. Então, aqui não é um juízo de valor, mas será que a gente não perde um pouco? O futebol é uma das coisas, existem milhares de outras. Por essa falta de princípio, por essa falta de posicionamento, a gente carece. Então, depois as pessoas vão lá e ficam decepcionadas. Mas eu acho que eu ficaria surpresa se fosse ao contrário. Se fosse um grupo de jogadores que talvez não estejam sendo treinados emocionalmente para viver o que estão vivendo, sabe? E aí a gente vai ficando para trás em coisas que... A gente era bom e aí tem gente que fala, mas que bom que tá perdendo no futebol porque acorda pra vida. Mas podia acordar pra vida sem perder. Podia acordar pra vida mantendo as coisas boas que já são tradicionais do país. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que é exatamente isso, assim. Talvez as pessoas assistindo, assim, talvez nunca pararam para pensar sobre isso, o quanto isso vai ser refletido, né? Essa questão de ter um respeito, essa questão de ter essa paixão pela qual o brasileiro já foi conhecido, principalmente o nosso time. Eu acho que esses valores de base que a gente tem na vida, eles vão espelhar em tudo que a gente faz. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Mas é interessante você trazer esse exemplo aqui para nós, porque é bem isso. A gente não percebe o quanto isso está afetando algo simples como o esporte, algo que nos une, algo que nos traz alegria. E isso é uma parte cultural do Brasil que, querendo ou não, sempre foi muito enriquecedora para nós, né? E até nisso parece que a gente tem sido afetado, porque, como a gente já falou em alguns episódios anteriores também, existe uma cultura de status, uma cultura de luxo e ostentação, que não é que ela não existia, mas, para mim, parece que com esse boom da internet, dos coaches e dessa venda, essa venda automática de valor, você tem que gerar valor, você tem que gerar dinheiro, você tem que gerar vendas. Parece que isso está tão impregnado no nosso país que parece que o básico não funciona mais. É assim, ou esse jogador é conhecido por ser alguém que ostenta e come carne com ouro, ou ele é um cara de raça. Não existe um meio termo ali. Parece que é só pelo dinheiro, parece que é só pelo contrato, parece que é só pela ostentação, parece que tudo sempre é por algo que é status. Então, você eleva o status, você perde tudo. Você perde respeito, você perde carisma, você perde inteligência, você perde tantas coisas. E isso é um reflexo que a gente vê nos nossos jogadores. A gente vê jogadores envolvidos em polêmicas que você fala, meu Deus, que loucura é essa? Quanta é um vazio existencial que está sendo preenchido por algo que não são valores. Sim. Essas pessoas não estão em lugares porque elas acreditam em algo. E aí a gente vê que quando a gente conhece alguém que luta por algo, é isso que é marcante. Né? De fato, né? E que isso espelha, né? Os isso outros, vai espelhar, isso inspira, isso era espelha. Era o país em que né? as crianças se imaginavam jogadores de futebol. Hoje em dia, não sei, posso tentar ver alguma E hoje elas hora se imaginam, às vezes, mas porque elas querem riquezas, elas querem acúmulo de bens, né? Sim, elas querem dinheiro. Por que você jogador, admira esse jogador? Se você perguntasse para uma criança dos anos 90 por que ela gostava de futebol no Brasil, é porque os Ronaldinhos eram os grandes jogadores. Pelé foi um grande jogador. Você olhava as crianças admiradas com o talento que esses jogadores tinham. Fizeram tudo que fizeram na vida pessoal, como você falou. A gente está falando de profissionais aqui. Sim. Profissionais excelentes, que uniam o povo e inspiravam as crianças a falar, nossa, porque ele é muito bom jogador. Hoje em dia, você pega crianças falando que querem ser jogadores de futebol porque eles querem luxo. Você entende a inversão de valores que existe aí, né? Com certeza. É nítido isso. E você lembrou, Andy, de alguma situação na tua profissão que você hesitou em se posicionar? Que eu hesitei em me posicionar?
Não. Tô tentando... Sabe, sim. Eu vou falar que são duas experiências semelhantes e que eu aprendi com o erro. A primeira foi de um filme que eu fiz, que eu não me orgulho nada de fazer ele, principalmente porque passou, né? Eu era um outro tempo, mas eu fui assim meio que Levado. por impulso, levado e tudo mais. Eu pensei na hora, falei, será que vai dar certo? Que vai ser bom isso? Até de fazer o filme, e daí eu fiz uma cena que tinha um beijo e tudo mais. E naquela época eu já sentia que era algo que eu não deveria fazer. Mas mesmo assim, hesitei. Foi levado e e fui, fez. e fiz. E aí, o pior de tudo é que esse filme tá em todas as plataformas E nós não revelaremos de o nome desse streaming. filme. É verdade. Só que, em contrapartida a isso, eu não era casado nem nada. Mas isso ficou tanto no meu coração, marcou você. tanto, que depois disso, logo depois, tiveram outros convites para fazer peças, por exemplo, com nudez ou algo assim. E aí já cortava na hora, não Você se ter posicionou nudez, mais né? rápido. Mais rápido a falar, não vou. Ou, tipo, se vinha aquela sensação de tá errado, não, então tá errado e é isso. E aí agora, no passado, eu fiz um outro filme. E aí agora... com um acréscimo, né? No outro era só um figurante que tava aparecendo lá no fundo, quase borrado e tudo mais, apesar que deu um foco nessa hora. Mas nesse eu era um dos protagonistas. E o final do filme, já dando spoiler, era para ter um beijo. E aí a primeira coisa, quando eu fui convidado a fazer o teste, que ele comentou, né? Ah, vai ter um beijo. Eu falei, não, essa parte eu já não... Então não vou nem fazer o teste, não preciso nem fazer. Ele, não, mas eu já conversei lá e eu sei que você não vai beijar, então o diretor mesmo falou, não, a gente pode mudar e tudo mais pra fazer isso. Então olha como a posição... E aí, vou dar um outro adendo a isso. O outro filme, muita gente já assistiu, já que eu conheço, e já falou, tipo, eu vi o filme que você apareceu, mas... ficou aí no vazio, em algo que é banal, assim. Já esse outro filme, a forma como eu fiz o final, que eu sugeri de como poderia ser, foi o que deixou mais bonito, assim, que eles falam, nossa, como ficou poético, assim, a forma né? romântico. E deu a entender o que era pra ser. Não era uma coisa necessária ter um beijo explícito e não sei o quê. Porque não precisa colocar isso dessa forma. Não, tem formas de se fazer. Tem formas de chegar ao mesmo lugar de formas diferentes. Claro. Então, o posicionamento, ele vale a pena e ele tem formas. Assim como, né, os filósofos dizem, tem um jeito de se fazer. Não é assim... Tem uma coisa que o Farley esses dias disse, que numa mesa, assim, às vezes é melhor você ficar calado para que as pessoas realmente tenham certeza de que você não é um tolo. Porque na hora que você abre a boca, eles não confirmem que você é realmente um tolo. É mais ou menos isso que ele disse. Então, é basicamente isso. Às vezes você não precisa falar nada, mas às vezes você precisa para poder realmente falar o que é a verdade. E dialogar então, de maneira clara, né? A gente tem um diretor aqui de Curitiba que fala isso, né? O Guto Pasco, ele fala, o ator não é obrigado a aceitar tudo. Esse papo que o ator é obrigado a aceitar tudo não é real. Não. É antiprofissional, Você né? tem que saber qual é o seu limite e comunicar, porque daí também tem atores que às vezes aceitam um projeto que depende de vários profissionais, e aí no meio do projeto querem desistir, né? Então, quanto melhor e mais clara for a comunicação, mais fácil é de se posicionar em clareza, né? Falar, não quero atrapalhar esse projeto, mas até aqui eu vou, até aqui é o meu limite e tal. Então, isso é bem importante. Super. Tem uma outra frase aqui, que a Laura tinha usado a palavra neutra, né? Que também tem muito a ver com esse assunto, que é do Martin Luther King, né? Que fala que aquele que aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Aí tem isso, né? A gente tentando equilibrar entre momento de falar, momento de silenciar. E eu acho que não é uma resposta que a gente está dando aqui. A gente está compartilhando nossas experiências. Então, no dia a dia, a gente vai vivendo e vai vendo o que funciona e quais momentos a gente deve falar. Mas a gente tem uma experiência sobre essa frase que eu quero também trazer aqui, que é estar trabalhando dentro da comunidade judaica há muitos anos já, e conhecer, né, um pouco sobre a tradição judaica e a história de Israel. E a gente tem esse momento também polarizado sobre a Palestina e Israel. E aí o que a gente vê muito é assim, ou você
fica triste porque um grupo de terroristas entrou em Israel e matou várias pessoas civis inocentes de maneiras cruéis, da maneira mais cruel possível, ou você fica feliz e compactua com o que eles fazem. Então, assim, não existe um meio termo de... Não é um meio termo, né? Mas não existe um equilíbrio de... Isso que eles fizeram foi errado e eu gostaria que esse conflito... Primeiro, estudar um pouco sobre o conflito, né? E não só reproduzir a narrativa que a mídia fala ou que os amigos cults falam, que eu vejo muito isso. Reprodução de narrativas que a pessoa não pesquisou, não foi atrás, não sabe sobre o assunto. Então, é muito complicado e a gente que está ali inserido parece que nos atinge ainda mais, né? Todas essas... Porque daí a gente está inserido na comunidade judaica e no meio artístico que costuma ser leviano com o assunto, que costuma reproduzir narrativas. Então a gente fica nesse combate, assim, né? De tipo, meu Deus, mas essas pessoas não sabem o que elas estão falando. Eu não estou aqui justificando tudo o que acontece através do Estado de Israel. Mas a gente não... Parece que a gente perdeu o discernimento de olhar e falar assim, um ataque terrorista tem que ser algo reprovado por todo cidadão. Se tem um cidadão que está aprovando, ele é terrorista, é mau tanto quanto aquele que está fazendo. Ou tem algum desejo... insano sobre isso. Então, assim, parece que esse seria o básico. Você olhar um ataque terrorista e reprovar. Mas não é. A gente vê a atriz do filme da Branca de Neve. Como é o nome dela? A Gal Gadot. Exatamente. Eu fui no perfil dela ontem por curiosidade. As pessoas estão atacando ela no perfil dela David simplesmente Schwimmer, por né? ela ser israelense. Exatamente. O David Schwimmer, que era o Ross do Friends. Então, quão difícil é lidar com esse... lugar de ouvir as pessoas reproduzindo essas narrativas rasas a ponto até de comemorarem o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023 em Israel. E a ponto de... Ou elas vão para um outro extremo de acabem com a Palestina e não sabem ou não percebem que o próprio povo palestino também é vítima do Hamas. É vítima de extremismo, é vítima... Aquelas crianças que estavam lá comemorando o guardamento lá, o funeral das crianças que foram raptadas e mortas pelo Hamas, a família Bibas, elas também estão sendo vítimas desse sistema. Então, como que é para você, Laura, toda essa situação? Eu, ouvindo aqui, né, o que você está falando, eu acho que é tão complicado, porque para a gente se posicionar, a gente tem que, no mínimo, se autoconhecer e ter conhecimento geral. É o primeiro lugar que a gente tem que ter. Porque é isso que você falou, porque a gente, para se encaixar, a gente vai acabar reproduzindo discursos. Entende? A gente só consegue se posicionar se a gente tem uma base. Se a gente tem minimamente uma referência sobre as coisas nas quais a gente acredita. Então, eu vejo... Isso que você falou. Eu vejo pessoas celebrando atos que são, assim, absurdos de ambos os lados. E eu penso, isso aqui não pode ser maior. Eu acho que a nossa... posição política, os nossos ideais, os nossos valores, eles não podem ser maiores do que o nosso lado humano. Começa aí. Que nem você falou, não tem, é humanamente impossível você celebrar assassinato em massa e destruição e atos terroristas se você não olhar para dentro e falar, será que eu tô bem? Será que tá tudo certo comigo? Porque essa pessoa não concorda comigo, mas não significa que eu vou jogar uma bomba na casa dela e vou destruir ela, certo? Esse seria o mínimo. Então, quando a gente percebe esses discursos crescendo, discursos rasos crescendo, é um pouco desesperador, porque eu acho que as pessoas elas não conseguem ver além das coisas com as quais elas propriamente imbuíram quem elas são, né? Porque elas pensam, se eu sou uma pessoa que tem o posicionamento X, eu tenho que ir por esse caminho. E o que mais a gente percebe e o que mais nos chama a atenção é quando alguém faz justamente o oposto. Assim, é alguém que tem um posicionamento Y, mas que consegue contornar isso e dizer, opa, eu acho que aqui vai de frente com o ideal que eu acredito. Daí eu já não concordo muito com isso. E são raríssimos os casos de pessoas que se posicionam assim. Sim. Até nesse conflito, né, de Palestina e Israel, são raras as pessoas que têm um viés político que diverge ali
que se posicionam a favor das vítimas. Porque, no final de tudo, a gente deveria olhar para as vítimas. A gente viu aí manifestação de um povo palestino. Já é o 3º dia pelo qual eles protestam contra o Hamas. Porque é isso que você falou. Sim. São pessoas que são vítimas. E se a gente não consegue minimamente analisar isso e dizer... Existem vítimas dos ambos os lados. A gente teria que partir do princípio de eliminar o que está sendo feito por esse ato terrorista. Mas não. As pessoas, elas compram discursos, elas não leem, elas não estudam, elas não procuram informação e elas reproduzem algo que verdadeiramente elas nem acreditam às vezes porque elas nem sabem do que elas estão falando. Então, eu acho que, assim, para mim, sempre foi muito... E eu já me vi nesse lugar de falar, mas por que eu estou falando isso? Será que eu acredito nisso? Isso tem que ser um lugar que gera reflexão em nós mesmos, né? Então, eu acho que, para mim, sempre é assim... Acho que eu vou pesquisar um pouquinho antes de falar alguma coisa. Porque, voltando ao que vocês disseram, né? Para as pessoas não comprovarem o quão tolo a gente é, às vezes é melhor a gente calar e pensar, acho que eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Então, acho que, para mim, sempre foi assim, vamos nos posicionar com sabedoria, sabe? Vamos estudar um pouco sobre geopolítica, sobre ciências, sobre o nosso mundo, assim. A gente tem sobre o fascismo. Sobre o fascismo, sobre o nazismo. O que é o fascismo? Porque soltar essas palavras só comprova o quão tolas as pessoas são. Porque, às vezes, elas nem sabem o que foi o stalinismo, às vezes as pessoas não sabem o que é o marxismo. Você consegue perceber pessoas assim que não são nada além de discursos. E isso é terrível. Porque aí você tem pessoas que se tornam neutras, omissas, porque nem elas sabem sobre o que elas estão falando de fato. Então, isso é um ponto a se pensar, assim, né? Com certeza. Parece um jogo de... bingo, né? Tá todo esse povo discursando, daí só sai um númerozinho que é a hora que eles soltam, fascista, daí sai outro aqui, não sei o quê. Porque tá tudo dentro desse globo, assim. Sim. E aí o que eu só ia ressaltar é realmente o posicionamento de sempre priorizar as vítimas, sempre. Com certeza. Aí, falando agora do âmbito tanto político quanto artístico, é o que a gente quase não vê em filmes, séries, em quase tudo, músicas, às vezes até em músicas. A perspectiva das vítimas, em como elas estão dentro daquela situação. Porque o que você vê muito é o nome, não sei se eu posso falar, né? Mas HAMAS e Israel. Eu já falei. Já, né? É o grupo terrorista, fala sobre o grupo terrorista e o Estado de Israel. Mas não fala o nome, o sobrenome de pessoas que estão sofrendo, né? Sim, tipo igual os Bibas. sim. Que eles são pessoas reais, eles têm nome, eles têm um rosto. E é isso, é de a gente olhar para essas vítimas e falar, gente, tem pessoas morrendo, tem pessoas que estão sofrendo. E aí é justamente isso, porque parte de nós humanos parece ter perdido a humanidade, ao ponto de apoiar muita coisa nesse sentido. Sim. Então, é basicamente isso. Acho que tornemos mais humanos. Com certeza. Não tem erro, né? Não. E aí, aqui pergunta assim, ó. Tem uma pergunta bem legal que diz assim. Você acha que a arte pode ser neutra ou sempre carrega algum tipo de posicionamento, mesmo que inconsistente? Nossa, essa daí é... Eu acho que sim. Eu acho que todos nós, como comunicadores, seja de um lado, de outro, né, nessa polarização, seja alguém que fale, eu vou fazer uma coisa aqui espontânea. É tudo que está dentro, não tem muito como fugir disso. O que eu falo hoje, eu estou falando hoje, é uma trajetória. Tudo que eu vivia, tudo que eu lia, tudo que eu assistia, tudo que eu escutei dos meus pais, dos meus amigos. Nós somos um conglomerado de histórias, de informações que já obtivemos. Eu não consigo falar sobre a cultura asiática tão propriamente como eles podem, porque eles vivem aquela realidade. Mas eu posso estudar e tudo mais, e eu vou falar um pouco sobre. Mas nós não, nós somos aqui brasileiros, curitibanos, então temos essa vivência. Eu posso falar do meu bairro de uma forma que eu vivi. Então, no posicionamento artístico, eu acredito que vai muito disso. Só que daí tem as duas partes, né? Nessa frase. Das pessoas que são intencionais e as que não são intencionais nisso e acabam respingando e até de forma errônea, vamos dizer assim. Coloca
aquela ideia que ele tem interna de uma forma que é subvertida, que ela é totalmente oposta ao que é o certo, vamos dizer assim. Então, acredito que, da minha parte, né? 100% dentro de alguma coisa teremos nós, assim. Sim. Vai ter uma parte do que eu penso, uma parte do que eu acho, assim. Não vai ser neutra, né? E eu acho que esse debate é tão legal, assim, porque eu também não acredito numa arte neutra. Eu acredito que a arte ela é feita por seres humanos e ela vai ser imbuída de valores dos quais a gente acredita. Mas aí existe um ponto de... existem artes políticas. Daí eu acho que é aí que entra, talvez, um embate, assim, né? Essa arte, ela tá carregada... Valores, todas elas têm. Sim. Né? Eu acho que a gente sempre comenta aqui de alguns cineastas, alguns filmes que nos marcam, porque eles estão repletos de simbolismos e valores que a gente ama. E alguns que estão imbuídos de ideias políticas. Daí sim. Daí eu acho que é aí que é a diferença. Eu não acredito em arte neutra. Eu acredito que todas elas têm valores. Sim. Mas artes políticas, sim. Alguns têm valor, têm ideias e princípios das quais eu não acredito. E algumas têm valores, ideias e princípios políticos nesse sentido nos quais eu acredito. Então, eu acho que esse é um debate também que é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Porque eu sempre acreditei nessa arte que ela é imbuída de valor, mas com valores que são comuns a todo mundo. Universais, né? Desse inconsciente coletivo meio que a gente tem, né? E a gente consegue perceber que as grandes obras de arte, que os grandes autores, os grandes escritores, os grandes filmes, os grandes músicos, eles chegam nesse lugar onde eles dizem: eu não preciso ser político, eu posso só ser humano, carregar esses valores que são comuns a todos. E eu acho que essas são as grandes obras de arte que nos marcam. Porque elas não necessariamente dizem para nós... Elas transpõem, né, as minhas opiniões pessoais. Elas né? transpõem. Elas não estão dizendo para nós como nós deveremos agir, Exato. Como nós devemos ser, no que nós devemos acreditar. Elas mostram para nós quase como se fosse coisas reais que estão à luz de um ideal, né? E eu acho que essa é a grande arte. Sim. Sabe? Eu acho que essa é a arte bela, ideal, real, até nesse sentido, né? Com certeza. Eu vou só fazer uma coisa assim que eu esses dias eu terminei um livro que era só aquele que você lê só para descansar assim das outras leituras, que era O Sequestro da Mona Lisa. Livro bem curtinho, li bem rapidinho, mas ele é muito interessante, assim, porque ele é engraçado, era como se fosse um thriller, assim, e ele vai acompanhando esse sequestro do quadro. E aí eu vi um pouco sobre isso, sobre a arte, as artes visuais, porque eu sempre gostei, mas eu me imaginava um dia, né, indo em um desses grandes museus, tipo no Louvre, assim, e olhando para uma grande obra de arte e falando: cara, eu não tô entendendo nada do que eu tô... Mas, lendo esse livro, me fez uma outra perspectiva, de que às vezes... Tem obras que às vezes a gente não vai entender tudo que o artista quis passar, mas com as artes visuais há algo interessante que é diferente do cinema. O cinema ele vai apresentando essas imagens e vai te construindo uma história. Ali a história ela está estática, mas ela está em movimento, porque ela foi feita de... ela como que imprime várias coisas, faz uma coisa só. Eu fiquei olhando assim, né? Daí olhando pra Mona Lisa, que daí eu fui falar: nossa, vou ver como é a Mona Lisa, né? E o jeito que ela é bem pequenininha. E aí eu falei: cara, olha quanta história tem dentro desse quadro, de uma camponesa, de uma pessoa, né, que era de uma vida mais simples, assim, não era tão abastada, não sei o quê. Uma mulher, que naquela época as pessoas não representavam as mulheres com grande força, assim. Era uma época diferente. E aí o Da Vinci conseguiu fazer essa obra de arte com tanta excelência e um cuidado, assim. E aí vem com essa relação, né, de como ele não foi neutro ao que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele não precisou falar de algo, sei lá, colocar uma bandeira de alguma coisa que ia ilustrar algo. Não, ele fez algo belo, algo que tinha um posicionamento interno e ele externalizou de forma bela e artística. Todos eles, Sim. Exato. Se e você muitos parar pra outros pensar em quadros, todos assim. eles, E aí me fez pensar, aí é isso, o que nos faz pensar talvez é aí um ponto de diálogo. O que nos faz pensar e refletir é algo a se conversar. Sim. E aí sobre todo esse assunto, assim, que legal. nos traz posicionamento, nos traz um olhar diferente sobre as coisas. Sim, com certeza. E isso
tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso que nós estamos falando sobre os temas da arte, que é o seguinte: para quem trabalha com cultura e depende de incentivos, patrocínios e editais, existe um limite para o que pode ser dito? Como equilibrar a autenticidade e sobrevivência profissional? Nossa. Hoje em dia, minha opinião é de que é muito difícil. Pelo fato de... eu vou falar de edital, por exemplo, né? Você escreve um projeto, esse projeto ele vai ter uma curadoria, essa curadoria ela vai ter um tipo de pensamento, Sim. e esse tipo de pensamento já é politizado, e aí esse tipo de pensamento ele já é oposto... Enviesado. Né? E aí a gente tem ali uma cadeia de coisas que hoje, eu posso estar falando de hoje, amanhã pode ser diferente. Dependendo da forma como vai ser avaliado. Mas hoje, eu vejo dessa forma, assim, que é muito difícil. E mesmo que a gente fala sobre nós somos cristãos que fazem arte, mesmo que a gente não coloque ali, essa peça vai ser sobre Jesus, sei lá, a gente faz a Paixão de Cristo, mas... Não é essa peça não tem si. religião, não tem conotação Sem religião, religiosa. nada. Mas se a gente coloca ali que tem um princípio muito importante pra gente, e a gente coloca uma peça sobre uma família que tal, tem isso e aquilo. Dependendo do avaliador, hoje, essa peça já não passa por isso, porque ela não agarrou uma bandeira que está sendo em alta, não falou sobre, entre aspas, uma cota que precisa ser representada. Porque, necessariamente, aquela história ela não tinha esse objetivo, esse intuito. Mas, para entrar dentro desse edital, tem que colocar esse intuito. Mas daí perdeu a essência daquela história. Que é a pergunta que você fez antes para nós. Que você fez. Que aí perdeu. Porque você está colocando coisas dentro daquilo ali que você já tinha feito, que eles já não são dali, eles já são de outro lugar. Então, eu poderia criar uma outra peça que aí sim... Esse é o foco, esse é o intuito. Mas, falando realmente a pergunta, eu acho muito difícil. Difícil, assim, né? Com certeza. De hoje colocar isso dentro desse âmbito de editais, de fomento e tudo mais. Até uma pauta num teatro hoje é mais difícil conquistar, né? Porque é uma arte politizada. Porque não é uma arte que abrange e que olha e fala: que interessante, eu tenho aqui um grupo... trabalhando sobre mulheres, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes, não se olha mais para esse lugar assim de... Pode ser que eu não acredite tanto assim num valor ideal como a família, num valor como amigos. Sim. E aí a politização, ela sobrepuja tudo isso. Ela diz, ou você traz uma bandeira e um tópico político no qual eu acredito, ou você não vai entrar aqui. Então, olha o quão nocivo é isso. Porque e isso nos leva a refletir o quão as pessoas também têm posicionamentos similares a todos os tipos de ditadura. Você entende? Sim. O quanto essa falta de reflexão gera isso nas pessoas. Imposição, né? Imposições do tipo, você tem que andar no eixo pelo qual eu acredito. Senão, você não consegue trabalhar. Senão, você não consegue expor. Senão, você não consegue... subsidiar a tua arte. Você não consegue viver disso. Nós sabemos disso. Claro. Nós escrevemos editais. Nós estamos quase sempre recebendo feedbacks e dizendo, puxa, não foi dessa vez, mas por quê? Meu projeto está redondo, a minha peça está redonda. Porque você não está alinhado politicamente aos vieses da curadoria. Sim. E isso é uma forma de imposição. Isso é uma forma ditatorial de lidar com as coisas. E aí não certo? há diversidade. Pode ver... dentro de temas e de tudo mais, porque quase sempre são os mesmos temas, são as mesmas, às vezes até as mesmas pessoas dentro dos projetos. Então, a gente olha e fala, nossa, cadê o espaço, então, de artistas como um todo? Não está tendo um espaço daí. Isso entra num ponto de ser limitante até para a criatividade. Porque você está encaixotando e moldando pessoas, grupos, indivíduos, num lugar que diz ou você faz isso ou você vai espanar. Você percebe o quão nocivo é isso? Sim. Né? E nós vivemos uma experiência, né? O Oliver Twist é uma obra do Charles Dickens, né? Uma obra da literatura clássica inglesa, britânica. E
a gente adaptou o Oliver Twist para uma peça de teatro. E num determinado festival que nós participamos, com banca de jurados, eles questionaram personagens. Eles nos questionaram como se nós fôssemos o Charles Dickens, que escreveu algo há muitas décadas atrás, 1800 e pouco, e nos questionaram como se nós fôssemos ele, por que nós não estamos com a visão atualizada do que o Oliver deveria querer para uma família e tal. Mas era uma adaptação, tanto que, ao ser questionado sobre isso, a primeira coisa que eu penso é: você já leu o livro? Se é uma adaptação, eu tenho essa liberdade de trazer para o mundo moderno e transformar totalmente a história, mas eu tenho a liberdade também de adaptar conforme o autor colocou ali os personagens. E ali já foi algo meio surpreendente para nós. Sim, e é até tolo. Esse tipo de questionamento é tolo, porque é isso. Você leu a obra... Charles Dickens, quando ele escreve Oliver Twist, ele está falando sobre crianças num período da Revolução Industrial, crianças que eram marginalizadas, crianças que eram tratadas como adultos, crianças que não tinham infância, crianças que estavam expostas ao crime, crianças que estavam expostas ao fumo, né? E olha a genialidade do Charles Dickens de se comover e olhar para essa parte excluída ali da sociedade, ter esse olhar doce para essas crianças que são marginalizadas. Então é tão tolo esse questionamento, porque a pessoa não se deu ao trabalho de entender qual é o real valor da obra, né? Exato. Que é o que a gente estava tentando falar sobre os poucos que falam sobre a vítima, né? Sim, exatamente. E para encerrar, gente, além desses autores, que eu separei alguns que falam sobre a neutralidade, o posicionamento, filósofos, líderes políticos, né? Temos também provérbios e alguns versículos bíblicos, né? Provérbios 31, 8-9 diz assim: abra a boca a favor dos mudos, pelo direito de todos os desamparados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o pobre e o necessitado. A gente tem alguns versículos bíblicos que vão falar sobre esse posicionamento, né? Mateus 5,37 fala: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Atos 5:29 diz: porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E para finalizar, aquele versículo lá bem forte que tem em Apocalipse, que fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Acho que, para resumir esses versículos e esse finalzinho, busque sabedoria em Deus de como agir, porque vai ter um momento realmente de silenciar, de não se posicionar, de simplesmente não participar de um projeto. Vai ter momentos de sim, de falar, de se posicionar e participar e mudar e trazer alguma reflexão sobre aquilo. Mas, acima de tudo, a Bíblia nos mostra em vários livros diferentes, que nós precisamos nos posicionar naquilo que nós acreditamos em Deus, né? Porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Vai diminuir o número de amigos, vai aumentar o cancelamento, vai diminuir o sucesso, vai diminuir, mas vai aumentar o que realmente importa, né? Que não é a nossa reputação, e sim a nossa verdade. Então, eu termino falando isso e gostaria que vocês encerrassem também falando sobre isso. Eu ia comentar também que eu percebo, quando a gente se posiciona, eu percebo muitas pessoas que dizem: puxa, alguém se posicionou com algo que eu acredito. É verdade. Eu estou indo junto. Eu tenho percebido em páginas, em comentários, em até respostas por coisas que você escreve ou que você disse, eu tenho percebido que as pessoas, elas quase que dizem: puxa, eu queria que alguém se posicionasse. Porque eu sei que não é fácil. A gente está aqui conversando e cada um de nós sabe que a gente já se omitiu. As lutas. Que a gente já falou: acho melhor não. Porque é difícil você ter um posicionamento. Não é uma coisa fácil. Como você disse, você está abrindo mão dos prestígios sociais. Você está abrindo mão de tantas coisas que as pessoas julgam ser mais importante, mas, ao mesmo tempo, eu percebo muitas pessoas assim sedentas mesmo, dizendo: nossa, eu queria contar com essa pessoa. E a gente vê pessoas dizendo: eu concordo com você, eu acredito nisso que você acredita, eu acho importante isso que você faz.
as pessoas, no fim das contas, como a gente falou no começo, elas querem ter essas pessoas que inspirem elas querem ter Sim. esses ícones, Referências. esses iconoclastas que a gente olha e diz, puxa, o Martin Luther King, como eu já disse, ele lutou por uma causa justa. Como pessoa, atos falhos, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre pessoas que lutaram por ideais, que moveram uma nação a acreditar em algo, que moveram grupos a acreditar em algo, né? Então, quando a gente percebe esse movimento das pessoas querendo poder dialogar e falar, puxa, eu também concordo com isso, eu também acredito nisso, para mim existe um movimento clamando por isso. E se a gente for centrado, muito centrado assim mesmo, se a gente tiver essa capacidade de sabedoria, agora eu estou falando não de conhecimento, mas de sabedoria mesmo, Sim. sabe? Uma sabedoria divina, uma sabedoria elevada, as pessoas conseguem deixar, às vezes, de lado os vieses que elas têm para pensar, puxa, é verdade, eu acho que eu tô aqui, eu consigo mudar isso, aqui eu consigo flexibilizar isso. E daí, esse é um grande sonho, né? Mas começa por uma pequena voz. Começou sempre por uma pequena voz que se Sim, levantou, que vai ganhando apoio para o bem, pelo amor de Deus. Então, eu acho que parte muito de nós. Acho que a mensagem que a gente pode deixar também é isso, né? A minha voz, ela é pequena, mas ela ecoa no meu vizinho. Aí a do meu vizinho vai ecoar no outro vizinho. E assim a gente cria essa corrente. Com certeza. Né? De verdade, assim, né? Muito bom. Eu acho que basicamente é esse espelhamento, assim, né? Imagem e semelhança. É o espelhamento em que Deus... ele nos capacita, Deus nos ajuda, mas de que nós, olhando para Ele dentro de todos esses textos são assim, né? São de como nós podemos ser a imagem e semelhança dele, e é isso, e ponto. E através disso, há todas essas coisas, de que as pessoas, elas olham e falam, tem alguma coisa diferente. Ou nós mesmo, quando nós olhamos no espelho e falamos... hoje eu tô diferente, eu tô agindo dessa forma como eu gostaria, e de que eu tenho esse diálogo, e de que eu tenho esse discurso, tô caminhando. Mesmo errando, às vezes, nesses atos, assim, né, de, tipo, ser omisso, ou ficar em cima do muro e tudo mais, mas é sempre estar atento a não estar nessa mornidão, né? De estar dentro do que Deus quer e do que a gente também quer para com Deus, assim. Então, com certeza. Sim. Porque, só para fechar mesmo, né? Quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente lembra os 2 principais mandamentos. Você ama a Deus e você ama seu próximo. Isso. E se você ama a Deus e o seu próximo, você não pode ser neutro com a dor do próximo, e você não pode ser neutro com o que não é a verdade. Isso. Né? Então, acho que isso fecha muito com essa questão de se posicionar. Exato. Porque você tem esse amor por Deus... e pelo próximo. E daí você vai levantar a sua voz para esse bem, voltado para esse lugar, né? Que há dentro Exatamente. disso uma coletividade, né? Nada Deus nunca fez nada sozinho. Ele tem ali o seu trio de parada dura, né? Que é Jesus e Espírito Santo. E nós, da mesma forma, a gente nunca faz sozinho. Nunca. Sim. E aí é essa coletividade, a gente dialogando, aí se construindo, afiando, construindo e indo para o bem, assim, né? Acho que basicamente é isso. Muito bem, gente. Muito obrigada pela conversa de hoje, Laura, Wendy. E todos que nos escutam ou nos assistem, se inscrevam no nosso canal, divulguem para outras pessoas e nos aguardem que em breve traremos mais novidades. Tchau. Tchau.